Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Piano Velho. Eu sou Vitor Leão, professor de música do Instituto Federal do Ceará, e hoje nós vamos falar sobre a estética musical. Vamos lá! Afinal de contas, o que é que torna uma música boa e outra música ruim? Hoje nós vamos resumir o nosso debate, vai ser... Debate não, porque é um monólogo, na verdade. Mas esse monólogo aqui vai se resumir basicamente a falar sobre isso. Eu vou falar sobre o que que torna uma música boa e o que que torna uma música ruim. Primeiramente, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é que bom e ruim é muito relativo. Principalmente quando se trata de valores estéticos, né? Acho que a gente já falou um pouco sobre estética nessa série de vídeos, mas a gente não se aprofundou o bastante. E nem vai se aprofundar agora, a gente vai apenas dar um pequeno mergulho. Então, o que é estética? O que são esses padrões de beleza? Quando a gente fala de padrões de beleza, geralmente a gente costuma pensar logo em estética do corpo masculino, do corpo feminino, mas na verdade isso também existe na música, estética musical. Então esses valores, esses padrões de beleza, esses padrões estéticos, eles são culturais, eles nos são passados de forma cultural. Nós adquirimos esses valores conforme o meio em que nós estamos inseridos, conforme as nossas vivências musicais, nossas experiências musicais. Então, por exemplo, eu sou um sujeito brasileiro, cresci aqui no Brasil, então eu incorporei os padrões estéticos musicais daqui da região onde eu moro, das vivências que eu tive. Claro que também existem as predisposições de gosto musical, tá? Mas fora isso, fora o gosto pessoal, 90%, vou dar um número qualquer aqui, mas 90% dos nossos valores que presentes aqui na nossa mente, nossos padrões de estética são produtos do meio, produtos da vivência em sociedade. Então os meus valores, esses meus valores estéticos, vão ser diferentes de outra pessoa que teve outras vivências. Por exemplo, uma pessoa que nasceu e cresceu na Indonésia, vou dar um exemplo de algum país. Então essa pessoa vai ter outros padrões de beleza totalmente diferentes dos meus. Então, para ela, o que é belo em uma música pode ser completamente diferente do que é belo para mim em uma música, certo? Então, estética é justamente sobre isso. É sobre o que é belo. O que é belo em uma música? É muito subjetivo, né? E muito relativo. Relativo à cultura, relativo ao estilo, né? A estética estilística, relativo ao ouvinte, o sujeito que está ouvindo, que seria o subjetivo, né? Então é tudo muito relativo. Então, o primeiro passo, quando a gente entra nesse debate, nesse questionamento, nesse auto-questionamento também, o primeiro passo, na verdade, é saber, aprender a discernir, aprender a diferenciar, aprender a dissociar gosto e julgamento de qualidade. Então, o primeiro passo é você saber distinguir, dissociar, você conseguir dissociar essas duas esferas, tá? Porque, na verdade, as pessoas confundem, mas elas não necessariamente têm relação. Geralmente não tem relação entre o gosto, a música que você gosta e a música que você não gosta é uma coisa. A música que tem qualidade e que não tem qualidade é outra, tá? Então, esse vai ser o primeiro ponto. Por exemplo, eu posso gostar de uma música que não possui qualidade? Posso, tá? Uma música que não é boa, uma música ruim? Posso. Principalmente para um ouvinte, por exemplo, que é leigo em música, que nunca estudou música ou que não teve, durante o seu decorrer, as suas experiências, barulhos de vizinhos, principalmente então em sujeitos que não tiveram experiência, estudos prévios em música, ou de sujeitos que não tiveram vivências, não escutaram, não tiveram apreciação de músicas com maior qualidade. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa qualidade, tá? Não estou
não vamos deselitizar esse julgamento de qualidade, tá? Então, não necessariamente que você gosta é bom e não necessariamente que você não gosta é ruim, tá? O primeiro passo é dissociar, fazer essa dissociação. A maioria das pessoas acham que todas as músicas que elas não gostam, os estilos que elas não gostam, necessariamente é ruim, e os estilos que elas gostam, necessariamente é bom. Isso é um grande engano, na verdade, tá? E agora, partindo para outra esfera, o julgamento de qualidade. Como eu posso julgar se uma obra ou se um estilo musical, se ele é bom ou se ele é ruim? Aí é que nós vamos fazer mais uma sacudida na sua mente, né? Você vai precisar sacudir mais a sua mente, precisar fazer mais um pensamento epistemológico mais profundo, porque quando eu julgo algo, quando eu analiso algo, eu tenho que analisar sobre determinado aspecto. Por exemplo, se eu ouço uma música, como é que eu poderei analisar a qualidade dessa música? Eu tenho que analisar sobre determinados aspectos. Então, em que aspectos eu estou analisando aquela música? No aspecto melódico, a melodia daquela música é uma melodia rica? Ou no aspecto harmônico, a harmonia daquela música, os acordes, as progressões, os encadeamentos são ricos, são, como é que eu posso falar? São ricos, teria uma palavra melhor, são sofisticados, ou ritmicamente também, no aspecto rítmico, aquela música é sofisticada, tem riqueza rítmica, ou não. Então, esses seriam os aspectos técnicos, tá? De acordo com esses aspectos técnicos, uma música pode ser classificada como boa, seria a música que tem um bom desempenho nesses aspectos técnicos, no aspecto melódico, no rítmico, no harmônico, também na questão da poética, né? na poesia da música, se ela for uma música com letra. Mas também, além desses aspectos técnicos musicais, nos aspectos musicais, nós também podemos julgar uma obra musical em outros aspectos também, no aspecto sociológico, no aspecto cultural, sociocultural no caso, no aspecto antropológico. Então, o que seria uma música, por exemplo, que é boa no aspecto sociológico, ou no aspecto sociocultural? O que seria uma música boa e o que seria uma música ruim? Esse debate seria um debate longo, na verdade. Nós teríamos que fazer um debate, né, e não somente um monólogo. Mas nós poderíamos pensar, nós poderíamos afirmar, de certa forma, que a música boa no aspecto sociocultural é aquela música que representa certa etnia, certo povo, certo grupo de sociedade, certo grupo de pessoas, que representa, que tem valores culturais fortes, que deve ser preservada por isso. E também pode ser uma música que agrega para a sociedade, que contribui, que faz bem para a sociedade. Já uma música socioculturalmente ruim poderia ser uma música já que os valores que aquela música traz, o sentimento, as ideias que aquela música traz, que aquela música carrega, são valores negativos, são valores que ao invés de contribuírem, eles prejudicam a sociedade como um todo. Por exemplo, músicas com conteúdo misógino, músicas que incentivam violência ou que fazem apologia a algum ato que seja prejudicial à sociedade. Essas músicas podem ser consideradas socialmente, no aspecto sociológico, elas podem ser consideradas músicas ruins. Então, é justamente sobre isso que a gente tem que parar para pensar. Tal música é uma música ruim. Em que aspecto? Sob que prisma essa música, você está chamando essa música de ruim? E outra questão é, você possui conhecimento técnico para poder julgar uma obra musical? Para poder chamar uma obra musical de boa ou de ruim? O quão você estudou sobre música? O quão você estudou sobre sociologia, sobre antropologia, sobre cultura? Porque você tem que ter pelo menos um estudo mínimo sobre isso
para poder ter algum julgamento, para poder ter alguma capacidade para julgar a qualidade de uma obra musical. Então, muito cuidado, evitemos preconceitos, é um ponto muito importante, evitemos preconceitos. Muitos gêneros musicais são rotulados como ruins, não é? Mas, na verdade, muitos deles são rotulados como ruins, não porque são pobres nos aspectos musicais, são pobres em melodia, são pobres em harmonia e em ritmo, mas porque eles foram criados e representam alguma camada marginal da sociedade, alguma camada que está à margem da sociedade, algum grupo de pessoas, alguma etnia ou algum grupo de pessoas mesmo, que está à margem da sociedade. Então, muitas vezes as pessoas classificam esses gêneros, rotulam esses gêneros como ruins, não por causa desses aspectos técnico-musicais, mas por causa daquele grupo de pessoas que criou e que promove esse gênero musical, esse estilo musical. Por que eu afirmo isso? Porque essas mesmas pessoas que rotulam, que gostam de rotular esses gêneros como ruins, elas rotulam outros gêneros musicais como bons, e que muitas vezes esses gêneros também possuem a mesma pobreza nos aspectos musicais. Possuem pobreza melódica, melodia simples, harmonia simples, ritmo simples. Não que, eu não estou afirmando aqui, não me entendam mal, não estou afirmando que músicas que não são sofisticadas melodicamente, harmonicamente, ritmicamente, são músicas ruins. Elas podem ser classificadas como músicas ruins somente sob o aspecto musical, tá? Porque tão importante quanto o aspecto musical é o aspecto sociocultural, o aspecto antropológico. Por exemplo, música indígena, música ancestral, uma música que representa alguma etnia antiga, por exemplo. A música indígena aqui do Brasil, dos ameríndios brasileiros, ela pode ser classificada com riqueza melódica, com riqueza harmônica? Provavelmente não. Teremos que analisar obra a obra, tá? Cada caso é um caso. Mas apesar de muitas delas não possuírem essa riqueza harmônica, mesmo porque a estética da música indígena brasileira não leva em consideração, não considera harmonia, não considera esse aspecto da harmonia na maioria das músicas, tá? Então elas não podem possuir essa sofisticação harmônica. Apesar disso, elas possuem muita riqueza sociocultural, muita riqueza antropológica, tá? Então é por isso que nós temos que ter cuidado a fazer esse julgamento de qualidade de uma obra musical. Sobre que aspecto você está falando? Por quê? Então o músico, principalmente o docente musicista, o professor de música, ele tem que ter sempre esse pensamento questionador, um pensamento de certa forma filosófico, um pensamento epistemológico. Por quê? Por quê? Não apenas aceitar o que lhe foi passado e repetido até virar verdade. Então é isso aí, galera. Deixa esse pensamento aí para vocês refletirem, quebrarem a cabeça e passarem a se questionar e questionar os outros a partir de então. Muita paz para todos e até o próximo vídeo. Namastê.